Glória a Deus. Nós vamos, neste momento agora, abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 8. Carta 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Você, aí na sua casa, você pode abrir a palavra de Deus. 1 Coríntios 1, 8, diz assim a palavra do Senhor: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e continuará a livrar, em quem esperamos, que também nos livrará ainda. Glória a Deus, graças a Deus. Nós vamos tomar por tema da mensagem nesta noite: não devemos temer nenhuma circunstância. Esse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele enfrenta aqui adversidades que iam além da capacidade de suportar. Paulo, ele disse: não quero, irmãos, que ignoreis as tribulações que nos sobreveio na Ásia, a qual era além da nossa capacidade de suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele achou que era o fim, ele já não tinha mais nenhuma esperança de sobreviver, já havia desesperado da própria vida. Mas ele diz: para que nós não confiemos em nós mesmos. Eles já tinham em si uma sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, disse o apóstolo Paulo, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Mas Paulo, ele não reclamou, ele não murmurou diante daquela situação. Paulo, ele não ficou ali questionando a Deus, não ficou perguntando a Deus por que Deus permitiu esta situação, porque Deus permitiu que ele passasse por estas coisas. Paulo, ele não se abalou ali através dos problemas, ele não se abateu diante do sofrimento, mesmo passando ali por toda aquela dificuldade. Parece que o apóstolo Paulo, ele estava desfrutando de uma perfeita paz, porque ele sabia, meus irmãos, de que Deus estava no controle. Ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Paulo, ele sabia que Deus, o nosso Deus, ele é o Deus onisciente, onipresente, onipotente,
onipotente, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus que criou os céus, a terra, o mar, Ele é o Deus que criou todas as coisas, Ele é o Deus que tem o domínio sobre todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso. A palavra de Deus, ela diz no Salmo 24 sobre o domínio universal de Deus. A palavra diz: do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, do Senhor é o mundo, aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e Ele afirmou sobre os rios. Portanto, Deus, Ele é o Senhor de toda a terra, Ele tem o controle nas suas mãos. A palavra de Deus, ela diz lá no livro de Hebreus, que Deus, Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus é o Todo-Poderoso, Ele está no controle, Ele está no controle da sua vida. Por isso, não temas. Algumas pessoas, às vezes, quando estão passando por alguma dificuldade, quando estão passando por alguma adversidade, às vezes pensam: Deus, Ele se esqueceu de mim. Às vezes algumas pessoas pensam assim: eu devo estar fora da presença de Deus, eu devo estar desviado, Deus deve ter virado as costas para mim. Mas não, Deus, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está no controle da tua vida. Mais dia ou menos dias, Deus virá em teu auxílio, Deus virá em teu socorro, Deus vai mudar a situação, Deus vai mudar a circunstância, Deus vai reverter o quadro da tua vida. Ele é Deus. A palavra nos diz que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus, Ele ainda vai fazer com que todas as coisas venham cooperar, venham contribuir para o teu bem. Então espera nele, confia nele, acredita nele, espere o tempo de Deus, espere a hora de Deus. A palavra de Deus, ela diz no livro de Gálatas capítulo 6, diz assim: olha, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós ceifaremos, se não houver desistido. Deus está dizendo que nós não devemos nos cansar. Nós não devemos nos cansar de fazer o bem, não devemos nos cansar de ser fiel, não devemos nos cansar de confiar em Deus, de esperar em Deus. O salmista diz: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor e tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha, Ele firmou os meus passos, Ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino de adoração. Ele diz: muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Ele diz: bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem aqueles que se desviam para a mentira. Coloque em Deus a sua confiança, espera nele, não se canse de confiar no Senhor, de fazer o bem, porque ao seu tempo, tem o tempo certo, tem o tempo de Deus, tem a hora de Deus, tem a hora oportuna, tem o momento oportuno, o momento que Deus vai interferir e Deus vai mudar a situação da tua vida. Creia que Deus está no controle. Paulo, ele enfrenta todas estas situações, mas ele sabia que Deus estava no controle da sua vida. Paulo, ele sabia que Deus já havia livrado ele no passado. Se você continuar a leitura, você vai ver no versículo 10, a palavra de Deus diz ali: e
o livrou e nos livrou e continuará a nos livrar. Paulo, ele estava aqui dizendo que Deus havia livrado ele no passado. No passado ele já havia experimentado ali o livramento de Deus, ele já havia experimentado o escape de Deus, ele já tinha visto Deus dar a vitória na vida dele. Por isso Paulo, ele tinha agora confiança, ele tinha esperança, ele acreditava, ele sabia que Deus já havia livrado ele, e ele sabia que Deus haveria de continuar ainda livrando ele de toda a situação. Paulo, ele foi um dos apóstolos que mais passou por adversidade, que mais passou por perseguições. Se você vê no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, ali a partir do versículo 20, você vai ver ali Paulo, ele falando ali das perseguições, das tribulações, das prisões que ele enfrentou, perigos de morte. Paulo, ele disse assim: olha, eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Paulo, por 3 vezes ele foi açoitado com varas. Uma vez ele foi apedrejado, 3 vezes ele sofreu naufrágio, um dia e uma noite ele esteve no abismo. E ali ele começa a enumerar perigos de morte, perigos com os rios, perigos no deserto, perigos entre os gentios, perigo entre os judeus, perigo entre os falsos irmãos. Ali Paulo, ele vai enumerando ali todas as tribulações, as perseguições, as provações que ele passou. Mas aqui nesse texto ele diz: Deus me livrou e Deus continuará a me livrar. Saber isso é o que fazia com que o apóstolo Paulo, mesmo diante das tribulações, mesmo diante dos momentos difíceis, era saber isso que levava ele a desfrutar de uma perfeita paz. É saber que Deus não havia de desampará-lo. Meus irmãos, nós também precisamos acreditar, nós também precisamos ter essa confiança em Deus, nós precisamos ter essa fé em Deus que o apóstolo Paulo tinha. Nós precisamos também ter esse mesmo conhecimento. A palavra de Deus, ela diz no livro de Salmos que muitas são as aflições do justo, mas Deus as livra de todas. Deus é o Deus, meus irmãos, que nos livra. Jesus, ele disse assim: olha, neste mundo passareis por aflições, mas ele diz: tem bom ânimo, porque eu venci. Jesus venceu, ele venceu por nós, ele venceu pela igreja. Tudo que Jesus fez, ele fez pela igreja. Jesus, tudo que ele conquistou para a igreja, ele conquistou para você. Davi, ele disse: eu fui moço, mas hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, eu nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Então, meus queridos, diante de todas as tribulações que nós passamos aqui nesta vida, nós devemos conservar em mente o mesmo que o apóstolo Paulo, ele conservava na sua mente, que Deus é o Deus que nos livra. Paulo, ele disse: o Senhor me livrou. Passado, o verbo está no passado, e ele diz: e continuará a me livrar. Ou seja, Deus vai continuar livrando no passado. Deus livrou no passado, vai continuar livrando no presente, vai continuar livrando no futuro, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus que não nos deixa, é um Deus que não desampara, é um Deus que está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Paulo, ele sabia que tudo que Satanás tramasse contra ele,
inclusive a morte, não ia prosperar. Irmãos, Paulo, ele é um homem sábio, inteligente. Paulo não era ingênuo. Paulo, ele sabia, ele estava consciente das artimanhas de Satanás. Foi ele quem escreveu e disse assim: olha, por que nós não ignoramos os seus ardes? Paulo, ele estava consciente das artimanhas de Satanás. Foi ele quem escreveu, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, é contra as potestades, é contra o príncipe das trevas deste século, é contra as hostes espirituais que operam a maldade. Foi Paulo quem escreveu, diz: olha, portanto, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Paulo, ele estava consciente das artimanhas de Satanás. O povo de Deus não pode, meus irmãos, ser ingênuo. Eu quero que você não se assuste e nem se escandalize com o que eu vou dizer, mas há um projeto de Satanás para destruir a tua vida, para destruir tua família, para destruir teu casamento, para destruir os teus filhos, para destruir tua vida financeira, para amarrar os teus negócios, para amarrar a área financeira, para levar você para o inferno. Há um projeto de Satanás para destruir você. A palavra de Deus diz em João 10:10: o ladrão, ele não veio senão para roubar, para matar, para destruir. Esse é o propósito de Satanás, essa é a obra dele. Não adianta, meus irmãos, nós queremos se iludir. Esse é o trabalho de Satanás. A Bíblia fala sobre as ciladas de Satanás. A Bíblia fala sobre os dardos inflamados do maligno. A Bíblia fala, meus irmãos, sobre as setas que voam de dia. A Bíblia fala sobre os laços do diabo, sobre o laço do passarinheiro. A Bíblia fala sobre as pestes perniciosas. A Bíblia fala, meus irmãos, sobre todas estas coisas, sobre a mortandade que assola ao meio-dia. Sabe por quê? Essas coisas não têm se concretizado na tua vida. Sabe por quê? Essas coisas não têm acontecido na tua vida. Porque Deus está no controle. Porque Deus está no controle. É porque Deus está no controle da tua vida. É porque Deus está te guardando. É porque Deus está te protegendo. É porque Deus está te livrando. É porque Deus está ordenando os seus anjos que acampe ao teu redor, ao redor dos teus filhos, ao redor do teu carro, quando você está viajando, passeando. É porque Deus está te protegendo. Deus está no controle. Se Deus retirar as suas mãos da sua vida, o inimigo vai acabar conosco num piscar de olhos. Mas Deus está no controle. Deus está no controle da tua vida. Deus ainda continua no comando. É por isso, meus queridos irmãos, que nós podemos confiar. Oh, a palavra de Deus diz no livro de Isaías que toda ferramenta, toda arma forjada contra nós não prosperará. Toda língua que se levantar contra nós em juízo, o Senhor diz: tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Quantas vezes Deus tem nos guardado, tem nos protegido. Quantas vezes Deus tem nos livrado dos laços de morte. Nós só vamos saber, nós só vamos tomar conhecimento disso, meus irmãos, quando nós chegarmos lá no céu. É que nós vamos ver o quanto Deus nos guardou, o quanto Deus nos protegeu, o quanto Deus livrou os nossos filhos das ciladas do inimigo.
É por isso que toda ferramenta, toda arma que foi forjada contra você, não prosperará. A palavra de Deus, ela diz que nada que venha da parte do inimigo, nada nos causará dano algum. Jesus, ele disse assim: olha, eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Meus queridos irmãos, a proteção, a segurança está em Deus. A palavra diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Então, se você faz parte da igreja do Senhor, então as portas do inferno, o poder do inferno, a autoridade do inferno não vai prevalecer sobre a tua vida. Paulo, ele sabia que tudo que Satanás tramasse contra ele não ia prosperar. Na tua vida também eu quero profetizar que toda cilada, toda obra do inimigo, todo projeto do inimigo, toda ferramenta, toda arma que foi forjada contra você, contra os teus filhos, contra a área financeira, contra o casamento, contra o trabalho, contra a tua vida, não prosperará. Em nome de Jesus, nós declaramos no nome de Jesus que todo o poder de Satanás venha cair por terra no poder do nome de Jesus. Nós declaramos que nada vai causar nenhum dano a você. Deus está no controle da tua vida. Você pode crer nisso, meus irmãos. Paulo, ele ainda conta uma outra situação, quando Paulo estava enfrentando ali um tribunal, e todos ali o desampararam. Ele disse assim: olha, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja imputado. Mas ele disse: o Senhor me assistiu. Aleluia. Oh, meus queridos irmãos, ainda que todos te abandonem, ainda que todos virem as costas para você, ainda que até os teus amigos virem as costas para você, ainda que até os seus parentes virem as costas para você, há um que não vai virar as costas para você. Há um que Paulo diz: mas o Senhor, Ele me assistiu. Deus tem te assistido. Deus tem visto a tua luta, Deus tem visto o teu trabalho, Deus tem visto a sua fé, Deus tem visto a sua fidelidade, Deus tem visto o seu esforço para servir a Deus, para se manter fiel, para ser fiel a Deus. Deus tem visto, Deus tem se assistido. Deus também tem visto muitas vezes as calúnias que têm se levantado contra você. Deus tem visto, meus irmãos, aqueles que têm falado mal de você. Deus tem visto aqueles que têm se levantado para puxar o teu tapete. Deus, Ele tem visto. Paulo disse: o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Oh, aleluia. Deus está assistindo. Deus é o Deus que vai te fortalecer. Ele é o Deus que vai te dar força. A palavra de Deus diz que o Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? A palavra diz tudo. Nós podemos naquele que nos fortalece. A palavra diz no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A palavra diz no livro de Atos que nele nós vivemos, nós nos movemos, nós existimos, nós respiramos. É Deus que dá força, é Deus que dá vida, é Deus que dá respiração, é Deus que nos dá energia para nós movermos. É Deus que nos fortalece. Paulo está dizendo aqui: mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu e me livrou da boca do leão. Mais uma vez, Paulo está dizendo aqui da proteção de Deus, do livramento de Deus.
A palavra de Deus em 1 Pedro diz ali: olha, sede sóbrio, meus irmãos, e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. Mas sabe por quê ele não tem alcançado você? Sabe por quê ele não tem devorado você? Porque o Senhor, Ele é quem nos livrou da boca do leão. É Deus quem está livrando, é Deus quem está te guardando, é Deus quem está te protegendo. E Paulo então ele diz ali: e eu fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará, aí já é futuro, de toda a má obra. Será que nós podemos acreditar assim também? Que Deus nos livrará. Às vezes nós estamos hoje passando uma dificuldade, um problema, e na verdade nós não estamos muito confiantes em Deus. Mas Paulo, ele estava tão confiante que até das provações futuras, as provações que ainda haveriam de vir, Paulo, ele já estava confiante e dizia: Deus me livrará de todas as má obras. Nós precisamos desenvolver a nossa fé, a chegar nesse ponto de crer que Deus é aquele que vai nos livrar de toda má obra. Não temas, não temas.